Parte 3 da nossa aula 6, vamos começar a trabalhar, isso aqui é pesado pra cacete, as espécies de prova previstas no nosso ordenamento jurídico. Já vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Apesar de divergências, nós vamos trabalhar 10 espécies. Porque tem quem diga que busca e apreensão não seja uma espécie de prova. Tá, eu vou te explicar isso na aula específica. Mas nós vamos trabalhar 10 tipos de espécie de prova. Dessas 10, pelo menos 3 são muito complicadinhas de trabalhar. Pelo menos 3, eu estou querendo dizer que 7 são fáceis não, porque tem bastante coisa. Mas pelo menos 3 ali são extremamente enjoadas. E a primeira a gente já vai trabalhar agora. Então, só para a gente poder se localizar, o que são espécies de prova? São as formas, são os métodos que eu tenho previstos na lei, as provas típicas ou atípicas que nós temos na lei, que me permitem oferecer prova para conseguir convicção do juiz. Então, lógico que esse rol que a gente vai trabalhar não é um rol taxativo. Como a gente já viu, existe o tal da prova inominada, né, que não tem previsão da prova nem nada, mas se é legal, beleza. Não é não é exaustivo, não é taxativo. É um rol meramente exemplificativo. Mas nós vamos trabalhar todos que estão previstos no CPP. E tudo começa com o chamado exame de corpo de delito e outras perícias. E esse assunto aqui é muito legal. Vamos lá. Eu já cheguei a dar uma ideia inicial sobre isso com você. Nós vamos aprofundar nesse vídeo agora. O que é corpo de delito? Vamos por parte, já diria aquele goleiro daquele time lá. Ou ex-goleiro, né, daquele time lá. Primeira coisa, o que é corpo de delito? Só para te lembrar. Corpo de delito é todo tipo de vestígio que possa confirmar aquela infração. É todo tipo de vestígio que tenha relação material com a infração. Resumo da história. Corpo de delito é tudo que tenha ficado para trás que possa ser uma prova material de que aquela infração aconteceu. Então vamos chutar o balde, amigo. Porque eu te falei isso no vídeo, eu vou repetir para você poder fixar. Muita gente acha que corpo de delito é o exame que é feito quando você dá uma porrada de alguém. Também é. Se você entrou numa briga, está todo machucado, você pode utilizar as lesões. A lesão é o corpo de delito. Corpo de delito, vestígio do delito. Agora, imagina a seguinte situação. Aquelas séries que eu gosto de usar como exemplo, né? Você vai ver lá sei lá, Law and Order da vida. Se bem que não é tão violento, não. Vamos falar um Criminal Minds, que é mais rock and roll. O cara chega, entra num quarto, tá sangue jogado pra tudo quanto é... Puta... O cara não sabe se a parede é vermelha ou branca. Ela fica até na dúvida. Só que a sangue é tinta, né? Aí o cara faz o seguinte. Vai catar, vai recolher o sangue. Ele vai analisar a parede. Tudo isso é corpo de delito. Pensa no CSI, sabe? Os caras pegam lá aqueles papelzinhos, aqueles negocinhos lá de plástico, tá, enfia o negocinho. Ah, cabelo, aqui tem um cotonete, aqui tem catarro. Sabe esses negócios? O cara vai pegando qualquer... se estiver almoçando, tá na merda agora, né? Você vai colocando um monte de coisinha no papelzinho, vai levar tudo que você tá levando para ser analisado e como que você considera um vestígio de comprovação que ali houve uma infração, tudo isso é corpo de delito. Tá? Então eu encontrei uma faca no chão, tá com um pouquinho de sangue, leva esta porra, é corpo de delito. O chão é o corpo de delito, tá com sangue, é corpo de delito. Tá, beleza? E o que é exame? Exame é análise técnica, e aqui tá a jogada, é a análise técnica dos vestígios deixados ali. Então quando você fala corpo de delito é vestígio. Quando você fala exame de corpo de delito é a análise técnica disso. Com qual viabilidade, qual finalidade sua quando você vai realizar a análise técnica disso? Produção de prova. Esse daqui é muito importante, tem coisa pra cacete pra gente falar, então nós vamos fazer aquele bate e volta aí básico que eu gosto de fazer com você. Vamos pra tela, vou te mostrar o artigo e te explico. Vamos lá porque tem bastante coisa pra gente falar. Mas entenda, exame de corpo de delito necessariamente é essa análise técnica de tudo que ficou pra trás como base ou como algo que você possa oferecer para servir como prova no processo. Vamos pra tela, vamos começar a analisar o CPP. Vamos começar pelo artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será, marca isso, indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pode marcar esse artigo inteiro, porque eu tenho 3 informações extremamente importantes. Primeira coisa, o corpo de delito é obrigatório. Isso aqui é um detalhe que vale a pena eu falar para você. Aliás, antes que eu esqueça de falar outra coisa. O corpo de delito pode ser feito tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, claro. Lembra daquela história? Se o cara vai falar, porra, você imagina, teve um crime, tá no inquérito policial ainda, matou um monte de gente. O cara não vai fazer análise da local do crime, buscar corpo de delito ali, ter que esperar a ação penal ser instruída. Tu pode perder.
Pode ser que alguma coisa ali acabe se estragando, se deteriorando. Então é claro que pode ser feito na fase investigativa também, tranquilo. Ele vai ser um elemento informativo para constituir prova lá para frente. Mas, primeira coisa, é indispensável. Tem vestígio, tem que fazer. Tem que fazer. Porque é interessante que todos os meios de prova, como eu te falei, o juiz ele não pode simplesmente considerar aquele fato como inútil, aquela situação como desnecessária. Assim como ele pode fazer ter essa visão sobre os fatos, ele também pode ter sobre as provas. Porque pode ser, cara, que o advogado peça a produção de prova, lembra das fases da prova, as etapas da prova? Ele faz a proposição e o juiz percebe que a vontade do advogado é protelatório. Ele está enrolando, está trazendo prova, pedindo para produzir prova só para enrolar o processo. Então o que o juiz pode fazer? Indeferir. Por isso que tem a admissão. O exame de corpo de delito não pode ser indeferido pelo juiz. Isso aqui é muito interessante. Todos os meios de prova podem ser indeferidos, com exceção do exame de corpo de delito. Então olha o que ele fala. Tem vestígio? Tem que fazer. É indispensável. Nós até falamos sobre isso. A autoridade policial tem que chegar lá, garantir a preservação do local, para que os peritos, para que os assistentes técnicos venham fazer a análise efetiva daquilo ali. Lembra dessa história, né? Então beleza, deixa quem sabe fazer o trabalho. Então é indispensável. Segunda coisa, o corpo de delito, o exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. O que é isso? Exame de corpo de delito, direto, é aquele em que você faz diretamente no objeto. Exemplo, mataram alguém, o perito vem, analisa o corpo, pronto, diretamente. Só que às vezes pode ser que mataram alguém, sumiram com o corpo. Nunca acontece isso, né? Isso é raro. O perito ele pode produzir um laudo, porque, gente, no exame de corpo de delito, como é uma análise técnica, vai ter um laudo no final, vai ter um laudo pericial, vai ter um documento ali. No indireto, o perito ele não analisa diretamente o objeto, mas ele utiliza as informações verossímeis, dá para acreditar, que são passadas a ele por pessoas que tenham ou tiveram um contato com aquele determinado crime, com aquela determinada infração. Então, o que é o exame de corpo de delito indireto? É aquele que você faz ouvindo testemunhos. Não confunda com testemunho em si. Testemunha é uma coisa. Nós vamos falar sobre produção de prova testemunhal. Não é a mesma coisa. O exame de corpo... Porque quando você tem uma prova testemunhal, você não tem laudo. Você está ouvindo a testemunha, acabou. Aqui é quando o perito escuta uma testemunha, mas apenas para poder produzir o laudo dele, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Exame de corpo de delito indireto pode ter testemunha lá falando coisinha no ouvido do perito, mas tem que ter um laudo. Na prova testemunhal não tem, pelo amor de Deus. Tá tranquilo? Então, direto e indireto é essa história aí. Tem gente, a doutrina, que determina que não existe, ou melhor, que não é um exame necessariamente o corpo de delito indireto. Tem gente que fala, não, isso não é um exame, isso daí é meramente uma análise e tal. Não é problema nosso, está na lei, né? Não posso nem contestar. Terceira coisa, não podendo afastá-lo a confissão do acusado. Mesmo que você chegue lá, o cara fala, fui eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu enforquei, esfaqueei, tem que ser feito, tem vestígio, tem que ser feito. Até porque tem muitos casos em que o cara, para encobrir outra pessoa, um filho, uma mãe, sei lá, um amante, um conhecido, um cachorro, até para encobrir o outro, ele assume a responsabilidade. Só que o cara chega e fala assim, não, foi eu que matei, eu dei 38 facadas na pessoa, a pessoa morreu com um tiro na testa. Porra, peraí, tem alguma coisa errada. Então, pra você ver como é que a confissão não é lá grande coisa pra gente aqui. Tá? Mesmo que tenha a confissão, tem que ser feito o exame de corpo de delito. Tranquilo? Entendeu esse artigo? Vamos continuar. Eu baguncei o CPP para você, tá? Eu fui trazendo o artigo para cá, igual eu gosto de fazer sempre, para ficar mais fácil o teu estudo. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Percebeu como é que é diferente prova testemunhal de exame de corpo de delito indireto? Se eu não tiver condição de fazer corpo de delito, o exame, por quê? Primeiro que não tem vestígio mais nenhum. A cena está toda deteriorada, não tem mais vestígio. E também não tem ninguém que possa me levar a produzir um laudo com informações verossímeis, que seria o exame indireto. Aí eu vou para a prova testemunhal. Porque, veja, tem vestígio, tem que ter corpo de delito. Agora, se eu cheguei lá e não tem como extrair corpo de delito, eu posso suprir a falta do corpo de delito com a prova testemunhal. Entenda, é exceção. A regra é fazer corpo de delito. Só se eu não tiver como, não tem ninguém para falar indireto e não tem vestígio direto. Aí sim eu vou usar prova testemunhal para tapar o buraco, beleza? Continua. Artigo 159.
O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma superior. Marque esse artigo 159, que ele é muito cobrado, até porque em 2008 isso mudou. Vou te explicar. Na falta de perito oficial, parágrafo 1º, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Parágrafo 2º, os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Parágrafo 3º, serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, olha o assistente de acusação aí, ao ofendido, querelante e acusado, formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Tá vendo porque eu quis trabalhar o sujeito processual antes de trabalhar isso aqui? Se a gente trabalha o sujeito depois, eu tenho que explicar esses caras todos para você. Assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão de exame e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Vem pra cá. Isso aqui cai muito em prova. Se eu preciso fazer uma perícia, um corpo de delito tem que ser feito por pessoa que vai fazer uma análise técnica, tem que ter conhecimento. Então surge o perito. O perito é o cara que tem conhecimento. Até 2008, a lei dizia 2. Por isso que é muito importante você não fazer a prova antiga, né? Tem gente que faz prova de 2000. Pedia 2 oficiais, 2 peritos, oficiais. Atualmente não. Como é que é a regra? Eu preciso fazer exame de corpo de delito? Beleza. O juiz vai convocar um perito oficial. Perito oficial é aquele perito concursado, aquele perito que é da equipe, vamos falar assim. Ele é oficial daquela instituição. Ele tem ligação com a instituição, com o tribunal ou com a comarca a qual ele está prestando serviço. O perito oficial tem que ter, obrigatoriamente, diploma na área. Então, se eu vou fazer uma perícia ambiental, eu tenho que ter formação em engenharia ambiental. Vou fazer uma autópsia, um perito médico, né? Tem que ter formação em medicina. Então, perito oficial vai fazer concurso, tanto que o edital vai encher o saco pedindo diplomação do cara. Né? Não adianta técnico não, tem que ser diploma de nível superior. Não é, eu fiz técnico em enfermagem. Tem que ser perito mesmo. Eu tenho técnico em química, mas você não é engenheiro químico, querido, desculpa. Tá tranquilo? Beleza. Se na falta disso, se por acaso naquela comarca não tem um perito concursado, o juiz pode convocar os chamados peritos não oficiais, em número de 2. Perito não oficial, também chamado perito compromissado, é aquele que de preferência é da área. Por que ele chama 2? Uma coisa é o oficial, outra coisa são 2 caras que você nem conhece e que você convoca para participar. Então você não vai confiar em um só, chama 2. Você não sabe o conhecimento do cara. Uma coisa é o concursado, o cara fez concurso, você tem noção que ele é bom. Outra coisa é o cara que vai prestar compromisso. Então, o perito compromissado, os peritos compromissados, eles vão produzir laudos independentes. Entenda isso. Perito oficial, o cara um só produz um laudo, claro. Se eu não tiver oficial, eu convoco 2 não oficiais, eu convoco 2 compromissados e eles vão cada um produzir um determinado laudo. Tranquilo até aqui? Beleza. O Ministério Público, assistente de acusação, o querelante, o querelado, minha avó, quem tiver relação com o processo, o sujeito processual, ele pode requerer tranquilamente, né, que um assistente técnico participe dessa análise. Para quê? Para garantir. Vai que chama um perito ali, esse perito a gente não tem muita certeza que ele tem amizade com alguém e tal, a gente chama um assistente técnico para poder acompanhar, ver se está tudo certinho, dar uma ajudinha ali, para garantir que o laudo seja isento, né, seja imparcial. Até aí, tranquilo? Beleza. O que é que me importa a princípio? Pelo amor de Deus. Perito oficial, diplomado na área, nível superior. Se eu não tiver, 2 peritos não oficiais, preferencialmente da área, tem que ser nível superior, se não for de algo próximo. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho lá um cara, eu tenho uma situação de análise química. Eu vou chamar um engenheiro químico, porra, o cara que é foda. Se não tiver, chama um químico. Tem um professor de química amigo meu do Rio de Janeiro, o professor Fábio Arruda, grande abraço. Ele que usou essa frase, então é da área, ele pode. O químico é o cara que não foi homem o suficiente para fazer engenharia química, nem fraco o suficiente para fazer farmácia. Isso é piadinha interna do pessoal da química. Então a ideia é, convoca alguém que tenha pelo menos um conhecimento. Você é engenheiro químico? Não, mas você é químico, então vem para cá, você pode ajudar, você pode fazer uma perícia. Tem conhecimento, não tem? Então beleza. Tá? Médico, vai chamar quem? Chama um veterinário, que se foda, pelo menos ele fez medicina. E é sério, não estou brincando. Tá fechado? Continua a leitura sobre o perito. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia, presta atenção, requerer oitiva de peritos para esclarecerem prova ou responderem a quesitos,
desde que o mandado de intimação e quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar resposta em laudo complementar. Então, se por acaso uma das partes não concorda, ficou com dúvida, achou que o laudo pericial não está muito claro, podem formular quesitos, que é você pegar um papel e criar perguntinha. E com antecedência de 10 dias apresentar esse papel. Que aí o papelzinho vai parar na mão do perito, ele pode responder, fazer um laudo complementar, ou ele pode se apresentar lá para poder falar o que ele acha. Aí é problema de quem vai chamar. Indiciar assistente técnico, que poderão apresentar parecer em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelo assistente, salvo se for impossível sua conservação. Né? Lógico, né? Você também não vai permitir o cara pegar lá o material probatório, fazer a perícia e jogar fora. É bom você guardar, se você quiser fazer uma análise futura, porque, olha só, tem uma coisa que é muito maneira você perceber, eu vou até antecipar aqui. O artigo 182. Daqui a pouco eu volto à sequência. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, se o juiz chegar e falar assim, não gostei do laudo, achei muito mal feito, formulei quesitos, ele não esclareceu, o juiz pode ignorar esse perito oficial e chamar outro, chamar 2 peritos não oficiais. Se o juiz não estiver contente, gente, não tem obrigação nenhuma do juiz aceitar. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Claro que o juiz não é nenhum técnico, porra. Mas ele pode confrontar. Só estou querendo antecipar para te mostrar isso. Se o juiz quiser que outro perito faça análise, outro perito oficial, vai que tem 2 na comarca, o que ele faz? Vai ser pedido a conservação do material probatório, claro, né? Então é importante que seja guardado. Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Imagina o caso que eu tenho ali, um crime ambiental apresentado contra uma pessoa jurídica que ao mesmo tempo eu tenho que fazer análise química. Pô, peraí, eu vou ter um perito ambiental e um perito químico. Dificilmente eu vou ter um cara que é engenheiro químico e ambiental ao mesmo tempo, até porque se ele fez prova de perícia, ele fez específico, né? Então eu preciso de 2. Aí eu posso convocar 2 peritos oficiais? Posso. Entenda, uma situação, um perito oficial. 2 situações, 2 peritos. 3 situações, 3 peritos e vai indo embora. Eu preciso de um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, um engenheiro ambiental, junto todo mundo, beleza. Engenheiro civil, depende do caso, tá? Nada impede. A regra é um perito oficial para uma situação, ou 2 não oficiais. Ah, se eu tiver 2 situações, chama 4 não oficiais, pô. 2 para uma situação, 2 para engenharia química e 2 para engenharia ambiental, que eu não tenho um oficial. Beleza? Continua. Artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática de infração, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência. O que esse artigo fala? Aquela situação que eu te disse de você guardar para o exame de corpo de delito, inclusive aqueles instrumentos que você acredita que foram utilizados para cometer a infração. Uma faca, uma pistola, um cachorro, alguma coisa que você tenha. Eu gosto de cachorro, percebeu? Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Lembra que eu te falei isso aqui? Formulação de quesitos. O que é isso? É o momento em que você pode chegar para o juiz e apresentar, olha, eu quero que o perito responda tais perguntas. Por exemplo, aquele caso que eu te dei agora de crime ambiental baseado em alguma coisa química. Ele pode colocar assim, qual é o grau, qual é o tipo de elemento químico encontrado, blá blá blá. Esse elemento é insalubre, qual a quantidade encontrada, eles podem formular quesitos, que é tipo assim, você direcionando o perito. Você vai perguntar e o perito vai responder. Por que ele fala que tem que ser apresentado até a diligência? Porque o perito tem que levar as perguntas para a diligência, né? Quando ele for realizar a perícia, se quiser formular quesito depois, não tem. Formular quesito depois é pedir esclarecimento. E aqui fica uma coisa importante. Pode o assistente de acusação formular quesitos? Sim ou não? Depende. Se for formulação de quesitos antes da diligência, pode. Se você lembrar, o próprio Código de Processo Penal, a gente falou isso na aula passada, de sujeito processual. O assistente de acusação ele pode produzir meio de prova. Então, formulação de quesitos antes da diligência pode ser feita sim pelo assistente de acusação. Depois da perícia feita, esclarecimento de fatos, esclarecimento de dúvidas, não. Então, o assistente de acusação ele só pode formular quesitos até a diligência. Após a realização da perícia, ele não pode pedir esclarecimento. Toma cuidado, tá?
Fica essa observação para você na hora da sua prova. Tá tranquilo? Continua. Artigo 177. No exame por precatória, a nomeação de peritos far-se-á no juízo deprecado. O que significa o juízo deprecado? O juízo que recebeu a precatória. Se eu sou da comarca A, eu peço para um juiz da comarca B para realizar um exame de corpo de delito em determinada região, esse juiz que recebeu a carta precatória é que vai constituir o perito, beleza? Então esse que é o juízo deprecado, é o que recebeu a carta precatória. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Atenção, marca esse final. Só pode o juízo deprecante enviar a carta precatória com nomeação já de perito, se for, primeiro, ação penal privada e, segundo, acordo entre as partes. Então, numa ação penal pública, nunca, sempre será no juízo deprecado. A única exceção é a ação penal privada que as partes concordam. O juiz pode chegar e falar, olha, eu vou pedir para fazer a perícia lá, vou enviar a carta precatória para o juiz da comarca B, porém, vocês querem que eu mande o nosso perito? Quero, a gente confia mais nele. Então, beleza. Agora, ação penal privada, tá? Parágrafo único, os quesitos do juiz das partes serão transcritos na precatória. Claro, né? Lógico, as perguntas lá, os quesitos que vão ser formulados tem que estar junto na carta precatória. Também não é chegar e falar, ô juiz, faz para mim, aproveita e formula quesito. Até porque o juiz que está acompanhando o processo conhece, o deprecado não, né? Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinaram e responderão aos quesitos formulados. Aqueles quesitos antes da diligência que, inclusive, o assistente de acusação pode propor. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. Opa, legal. Eu tenho 2 prazos de 10 dias aqui no CPP. Deixa eu terminar de ler, né, e te explico. Podendo esse prazo ser prorrogado em caso excepcional requerimento dos peritos. Vamos lá. Vamos falar 3 prazos. O primeiro prazo não está definido, que é o prazo para apresentação, para formulação de quesitos pelas partes, inclusive o assistente de acusação. Até quando? Até a diligência. Então esse primeiro prazo não está fixo. Hora da prova. Poderão formular quesitos as partes até a diligência. Feita a perícia, aliás, iniciada a perícia, feita a diligência, o perito vai ter um prazo de 10 dias, que pode ser prorrogado a pedido do perito, para apresentar a sua perícia, a resposta aos quesitos formulados tal, e apresentar o laudo dele. Tranquilo? Beleza. 10 dias. Eu acho maneiro quando ele fala prazo máximo de 10 dias prorrogável. Então não é máximo. O máximo seria 20, né? Mas tudo bem. Então prazo de 10 dias no máximo, mas pode prorrogar, tá? Sem problema. Apresentada a perícia, as partes podem apresentar novos quesitos para esclarecimento do laudo? Pode. Qual é o prazo? 10 dias antes da resposta. Então, ele não dá um prazo para apresentar os quesitos. Ele simplesmente diz o seguinte, olha, se você quer esclarecimento, 10 dias antes do cara me apresentar o laudo, a resposta dos quesitos de esclarecimento, você tem que me apresentar as perguntas. Então é interessante que ele não dá um prazo, ele não diz que tem que ser imediatamente depois, tal, mas sempre tem 10 dias, né? O legal para a prova é você pensar prazo de 10 dias. 10 dias para o perito dar a resposta dele sobre o laudo e 10 dias também é o mínimo de antecedência que eu peço para você formular quesitos e apresentar para o cara e esclarecer a pauta dele. Na verdade, se você parar para analisar, é prazo de 10 dias para o cara fazer o esclarecimento do laudo. Então acaba sendo 10 dias para o cara a todo instante, né? Continua. Para a gente poder matar essa parte aí. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Pensa no seguinte. Eu convoquei 2 peritos não oficiais. Como eu te falei, cada um cria o seu laudo. Um perito dá um laudo, o outro dá outro laudo divergente. O que o juiz pode fazer? Ele pode convocar outro perito. Aí esse terceiro perito vai contra os outros 2. O que o juiz pode fazer? Ignorar tudo, pedir mais um perito ou aceitar qualquer um dos 3. Aqui que entra a história. Eu li para você mais cedo. O juiz não está vinculado adstrito aos laudos. Não é porque veio o laudo, o cara é técnico, o cara tem conhecimento que eu, juiz, vou aceitar. Mas, porra, Dalmo, você não acha meio retardado um juiz querer confrontar um laudo técnico pericial? Não é estranho? Nem tanto. Porque
O que pode o juiz utilizar como base para não aceitar um laudo? As provas. É essa que é a jogada. O juiz pode... Vou te dar um exemplo. Eu apresento como prova a confissão. Na confissão o cara fala, ó, enforquei e afoguei o desgraçado. Aí vem o perito e fala assim, o motivo da morte, né, foi afogamento. Vem o outro perito e fala assim, o motivo da morte foi enforcamento. O cara que fez a confissão falou, eu enforquei, depois que ele morreu, eu joguei ele para baixo da água. Ah, então você não afogou, você só quis se livrar do corpo. É isso, porque o cara é meio burro normalmente. Ah, legal, gostei. O juiz pensa assim, vou ignorar o laudo que disse que foi afogamento e vou aceitar o de enforcamento. Por quê? Porque as provas me levam a isso. O juiz só pode confrontar ou não aceitar um laudo quando a prova levá-lo a fazer isso. Eu podia ter feito outra coisa, ó, os dois, vou chamar um terceiro. Aí o terceiro chega e fala, não foi nenhum nem outro, foi tiro na testa. Porra, mas não tem nem buraco na testa, esse cara é maluco. Então o que eu quero que você entenda? Pode ter 300 peritos. Se o juiz quiser ignorar os 300 laudos, ele ignora. Agora, lembre-se que para o juiz ignorar um laudo, ele tem que motivar. E a motivação dele é provas. Porra, as provas estão óbvias que é isso. E vem o cara técnico que me dá um laudo, ele não deve nem ter ido no local, né? Não deve nem ter feito análise de porra nenhuma. Vai dormir, né? Tá tranquilo? Então cuidado com essa história. Bom, se eu tiver dois, se são divergentes, posso nomear um terceiro. Se também for divergente, eu escolho um deles ou ignoro a porra toda. Agora, se eles estiverem convergindo, os dois concordam, mesmo assim o juiz ele pode indeferir, ele pode negar o laudo, ele pode não aceitar o laudo. Por quê? Porque ele acha que os dois são malucos porque as provas convenceram ele do contrário. Aí, amigo, é um dos riscos que se tem do livre convencimento do juiz. Faz parte. Vamos fechar? Artigo 181, no caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissão, obscuridade, contradição, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Isso aqui é o caso em que o perito não seguiu o procedimento correto, não é que ele discordou do laudo, é que não foi feito corretamente. Ou ele pode pedir para o próprio perito corrigir a cagada, ou chamar outro e falar, não confio em você, você é um imbecil. Artigo 61, o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e em qualquer hora. Beleza, olha só, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Lembra que eu te falei que é indispensável a realização do exame de corpo de delito? Você percebeu que em algumas aulas a gente já falou de nulidade dos atos. O artigo 564 do CPP. E aqui eu vou ter que falar de novo dele. Se por acaso for feito um processo criminal que tinha vestígio, mas não foi realizado o corpo de delito, é causa de nulidade do processo também. Então, você vai juntando tudo que a gente tem falado, falta de condição da ação, tudo que a gente tem visto que pode gerar essa situação de nulidade do processo, acrescenta mais essa, a falta do exame de corpo de delito. Tá? Você vai notar que nessa parte do CPP, ele vai começar a falar de perícias. O que mais se cobra em prova é o exame de corpo de delito, por isso que eu foquei. Mas tem outras perícias. Por exemplo, autópsia. Pode ser feito. Um caso de incêndio, como é que é feito? Porque, como eu te disse, a lei vai estabelecer o procedimento. Dama, você vai me explicar isso? Não. Sabe por quê? Isso é leitura de artigo, não tem para onde fugir. Eu esquematizei na tua apostila, para te ajudar, eu coloquei para você qual é a situação, autópsia, quais são os artigos relacionados importantes para a tua prova, que são cobrados. Não coloquei tudo, tá? Para facilitar o teu estudo, mas aqui é leitura, não tem para onde fugir. Porque tem umas regrinhas que você não pode esquecer. Por exemplo, autópsia. A autópsia tem que ser feita necessariamente 6 horas após a infração, após o crime. Olha isso aqui. Não é que tem que ser feito dentro de 6 horas, é após. Porque vai que o cara vai fazer autópsia e o cara acorda. Sabe? Ele morreu. Não, ele não morreu. Ele está vivo. Para não correr esse risco de estar abrindo o cara na hora que ele acorda, né? Já pensou? O cara vai acordar com o cara te cortando todo. Então você tem que esperar 6 horas para realizar a autópsia. Então essas regrinhas que eu estou querendo dizer para você que são importantes. No teu material, na tua apostila, está tudo montadinho para você. Tranquilo? Matamos aqui exame de corpo de delito e você analisa aí é tudo pequenininho, fica tranquilo, não estou deixando nenhuma bomba para você não, tá? Fica light comigo. Próximo vídeo a gente fala sobre interrogatório do réu. Tá? Daqui a pouco.